Bom, retomando a nossa conversa, né, estamos tratando nesse novo pacote de pequenas aulas das condições teóricas e também vamos tratar das condições sociais no âmbito da democratização do acesso à justiça, no âmbito da reflexão sobre a democratização do acesso à justiça. Passamos agora para a segunda das condições teóricas. Tá? Eu dizia da primeira condição teórica em torno dessa tematização, eu dizia da sociologia das organizações profissionais, né, tributária das reflexões weberianas. Então, com toda aquela conversa, né, para que fique cristalino para todos e todas, a sociologia das organizações profissionais, à medida que vai se desenvolvendo, ela possibilita a reconstrução, a delimitação de um perfil hegemônico de uma certa organização profissional. Pensando de uma forma bem direta, bem estrita, no poder judiciário ou, né, em todo esse complexo que podemos chamar de comunidade de agentes jurídicos, né, a partir do momento que esse tipo de pesquisa vai se desenvolvendo e vai sendo aplicada, podemos chegar exatamente a esse tal perfil hegemônico. Por exemplo, de uma forma agora muito direta, né, e os exemplos, apesar de sempre perigosos, de sempre redutores, eles podem nos ajudar, né, de alguma maneira. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, coisa de 2 anos atrás, publicou uma pesquisa realizada pelo próprio CNJ, em que nessa pesquisa foi mostrado que menos de 4% da comunidade de magistrados no Brasil se reconhecem como pretos. Tá? O porquê eu digo isso aqui como exemplo e por que isso me parece importante? Isso me parece completamente importante porque historicamente, tradicionalmente, né, eu dizia muito disso naquele primeiro pacote de videoaulas, a sociedade brasileira, com a sua história colonial, os pretos sempre estiveram à margem, se não completamente excluídos. Dos nossos 5 séculos de história, 4 deles se caracterizavam, né, pelo respaldo estatal em torno da escravização. Então, todo esse triste legado histórico que fez dos pretos uma parcela completamente fragilizada, vulnerável, marginalizada e excluída, atualmente, os pretos do Brasil de hoje continuam nesse contexto de marginalização. Quando uma pesquisa traz uma estatística que mostra que, segundo os próprios magistrados, menos de 4% se reconhecem como pretos, será que a comunidade de magistrados tem noção dessa história de marginalização? Será que a comunidade de magistrados, quando lida com demandas afetas a direitos fundamentais, né, de comunidades quilombolas, né, a gente pode pensar também em comunidades indígenas, né, não é o caso do exemplo específico, né, mas é uma porcentagem muito menor se a gente pensa, né,
em índios comporiam o judiciário brasileiro de hoje. E é esse judiciário que é chamado a atuar em demandas envolvendo direitos fundamentais de negros e de índios. Qual que é o retorno que o judiciário brasileiro tem dado no que tange a ações envolvendo demarcação de territórios indígenas? Que obviamente pressupõe, né, uma contraparte nessa demanda e que talvez, né, seja uma contraparte que tendencialmente o judiciário vá se identificar. Tá? Então é disso que se trata. Tá? A questão de gênero, né, é a mesma coisa, faria toda a diferença quando a gente entende o percentual de mulheres que compõem o judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro e por aí vai. Será que isso não teria um impacto direto no acesso à justiça das mulheres? Pensando, por exemplo, em crimes contra a liberdade sexual, pensando, por exemplo, na aplicação, né, da legislação em torno da violência doméstica e do feminicídio. Se houvesse uma discussão transparente em torno do contingente de homossexuais que compõe o judiciário brasileiro, será que assistiríamos, como assistimos, um verdadeiro linchamento a céu aberto da comunidade LGBT no Brasil atual? Então é disso que se trata. A partir do momento em que a sociologia das organizações inspira uma série de pesquisas que são aplicadas no âmbito do Poder Judiciário, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a polícia, etc, 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 enquanto comunidades de técnicos que trabalham de forma impessoal, esse imaginário vai sendo desconstruído. E todas essas organizações profissionais acabam se expondo socialmente, tornando-se objeto de crítica, de pressão, de demanda, de cobrança social. Entendam que isso é o que há de mais saudável em um arranjo social que se pretenda democrático. O judiciário, o Ministério Público, a polícia, que tradicionalmente são completamente blindados, são verdadeiras caixas pretas, acima de qualquer crítica, acima de qualquer suspeita, porque afinal desenvolvem um trabalho técnico, burocrático, né? É uma instituição que fica fora do alcance da sociedade, que não condiz com uma dinâmica ou com um arranjo democrático. Então é nesse sentido, e acredito que agora, né, fica simples, faz todo sentido entender a sociologia das organizações profissionais como a primeira e determinante, né, condição ou contribuição teórica para a discussão em torno do acesso à justiça. Né? Será que o acesso à justiça no Brasil, quando a gente pensa na figura do patrimonializado, é o mesmo acesso à justiça quando pensamos no despatrimonializado? Olha, se a gente considerar que pelo menos tendencialmente as pessoas que ocupam as cadeiras da magistratura no Brasil de hoje, né, e tradicionalmente se identificam com o patrimonializado, qual que é o retorno que esse magistrado vai dar
numa demanda que lida, por exemplo, mais um exemplo um tanto aleatório, né, com ocupação de propriedade rural improdutiva. Tá? Estatisticamente, para a gente no Brasil é muito claro. Há uma clara tendência do judiciário deferir liminarmente, né, a reintegração de posse dos proprietários, porque afinal são proprietários. Mas será que isso é filtrado pela perspectiva da função social da propriedade? Como é que é o retorno que o judiciário brasileiro tem dado para a própria sociedade no âmbito dos crimes contra a liberdade sexual, especificamente nas demandas de estupro, em que as vítimas são mulheres e que os autores são homens? Isso chega a ser estarrecedor, né? Porque o próprio judiciário, que tem, tristemente em termos gerais, tem um perfil extremamente patriarcal, acaba sobrevitimizando a mulher que se dispõe, né, a mover uma ação relativa a um estupro no Brasil, ainda nos dias de hoje. Ou seja, todos esses exemplos um tanto aleatórios para realçar que o judiciário, uma pequena amostra da comunidade de agentes jurídicos, com a sua história, com o seu perfil, não consegue, não tem como ser, né, um complexo de burocratas desumanizados. Não é pelo fato do cidadão entrar no seu gabinete, né, tirar o paletó e colocar a sua toga, que ele vai se tornar um burocrata. Né? Ele tem seus preconceitos, isso faz parte da condição humana. Ele tem a sua visão de mundo. Né? E no judiciário, que é branco, hétero, patriarcal, né, etc, 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 isso vai ter um impacto direto no que tange ao acesso ou ao não acesso à justiça. Então é aí que está, né, a relevância da primeira das condições ou contribuições teóricas, a sociologia das organizações profissionais. E agora, né, a segunda contribuição teórica da maior importância, também da maior importância para essa reflexão, a gente pode chamar de mudança de foco no âmbito da teoria geral do processo. É uma condição ou contribuição teórica certamente especialmente cara para todos vocês que fazem esse curso. E quanto a essa segunda contribuição teórica, né, vou buscar sempre ser coerente com essa questão dos tempos das videoaulas, vou me dedicar a isso na próxima conversa, na próxima pequena aula. Desde já, só para a gente fechar, fica já, né, cenas do próximo capítulo para vocês. Vamos pensar, por exemplo, na tradição positivista, formalista e até autoritária da teoria do processo. Vocês que certamente têm um ótimo subsídio e bastante crítico no que tange a teoria geral do processo, acho que já entendem muito bem o que eu estou dizendo. Será que no âmbito do processo constitucional, do devido processo constitucional contemporâneo, faria sentido pensar na figura do juiz
enquanto aquele que preside o processo, e, por um outro lado, pensar nas partes como meros jurisdicionados, completamente submetidos, até mesmo subjugados à autoridade do magistrado, convenhamos, isso é extremamente autoritário. Bom, ficamos por aqui e essa conversa vai fluir na próxima aula. Muito obrigado.